Pessoal, agora em setembro, saindo do forno, a British Medical Journal publicou um artigo muito interessante sobre exercícios físicos. Na verdade, a comparação da eficácia desses exercícios físicos no tratamento de depressão não grave. Então, foi com exercícios físicos em comparação com o antidepressivo e a combinação dos dois. Eu vou deixar o link para quem quiser acessar o site, é um artigo aberto, qualquer um pode acessar e quiser ler e ter uma análise mais profunda sobre ele. Como critério de inclusão, esse estudo selecionou ensaios clínicos controlados e randomizados que compararam exercícios versus antidepressivos, o exercício ou antidepressivo versus uma condição de controle e exercício combinado com antidepressivo versus qualquer tratamento isolado. E quanto ao diagnóstico de depressão, foram incluídos então depressão moderada e depressão leve. A leve formalmente não é indicada para o tratamento com antidepressivos, mas mesmo assim ela foi incluída aí nesse ensaio, nesse estudo. E além disso, como tratamento, eles determinaram que apenas ensaios usando antidepressivos de segunda geração, ou seja, os mais recentes, depois dos tricíclicos, e que são aprovados pelo FDA, que seria a Anvisa americana, e que foram usados, claro, em doses terapêuticas padronizadas pelo esse FDA. Já como critério de exclusão, os estudos que tiveram abordagens ou diagnóstico ou sintomas de depressão moderada a grave ou depressão grave, que a gente também chama de severa, esses foram excluídos. Ou seja, na inclusão, apenas depressões leves ou depressões moderadas. Também os estudos que incluíram práticas mente-corpo, como yoga, tai chi chuan, etc., esses também foram excluídos, desde esse uso dessas práticas como se fosse um exercício físico ou também adjuvantes ou o uso associado. Esses foram excluídos. Outros estudos também que foram excluídos foram com apenas participantes com depressão resistente ao tratamento ou que tem alguma comorbidade clínica primária, ou seja, alguma outra doença clínica, médica, associada a essa depressão. Então, esses também foram excluídos. E também outros estudos em que o exercício físico ou o antidepressivo foram adicionados ao tratamento. Então, o paciente já tinha algum tipo de tratamento e aí acrescentaram o exercício ou antidepressivo. Esses foram excluídos também. Foram excluídos os estudos com pacientes com mais de 60 anos, ou seja, estudos que envolveram os idosos, e também que tiveram uma intervenção, uma avaliação menor do que 4 semanas, que é a média do tempo necessário para o uso do antidepressivo começar a ter efeito, e estudos também com intervenções maiores do que 12 meses, então, ou seja, estudos mais prolongados. Eles decidiram excluir esses estudos. E aí, para padronizar, então, o que eles entenderam ou como usaram como critério para a inclusão do que seria exercício físico, eles usaram o conceito, a determinação da American College of Sports Medicine, que diz que exercício é um movimento corporal planejado, estruturado e repetitivo com o objetivo de melhorar e ou manter um ou mais componentes da aptidão física. Então, para o estudo ser incluído dentro dessa revisão, ele teria que ter usado, então, esse perfil de exercício físico. O artigo ele cita as recomendações das diretrizes britânicas, canadenses, australianas e europeias do que seria exercício físico como tratamento ou como uma atividade realmente eficaz. Então, qual que seria, então? Tem que ser exercícios com sessões de 30 a 60 minutos de intensidade moderada, então nada de caminhadinha leve, falando no celular, conversando com a amiga, alguma coisa do tipo.
de 2 a 3 vezes por semana, então tem que ter uma regularidade importante, e uma duração de pelo menos 9 a 12 semanas. Então, é rotina mesmo. E com uma prescrição e acompanhamento de um profissional competente. Então, exige-se muito, né, para considerar um exercício físico como tratamento. E aí, com todos esses critérios de inclusão, exclusão, de determinação, o que seria exercício físico, os dos antidepressivos, o que então essa análise, essa revisão queria avaliar? Seria, então, a gravidade dos sintomas depressivos no início e no fim dos ensaios, ou seja, então essa comparação do que foi feito, da avaliação inicial e depois do que foi feito, né, dentro dos estudos. E também, uma coisa muito interessante, a aceitabilidade do tratamento. Ou seja, a comparação do número dos participantes iniciais e finais, ou seja, quantos se retiraram do estudo. E aí, então, gerando uma visão geral das possíveis causas de saída desses pacientes. Ou seja, efeitos colaterais, mal-estar, dificuldade de acesso e várias outras hipóteses. Então, para compactar isso, colocou então como aceitabilidade do tratamento, seria então essa comparação da quantidade de pacientes iniciais e os que terminaram os estudos. E aí, que interessante, né? Dentro, então, dessa análise, né, dessa busca desses artigos, desses estudos, desses ensaios, encontraram mais de 22 mil. Porém, de acordo com esses critérios de inclusão e exclusão, apenas 21 estudos foram selecionados. Então, olha só como é que foi restrito e como é que limitou a quantidade de participantes. Desse total, então, de 21 estudos, um total de participantes de 2.551. Então, um N, que a gente chama de N, né, a quantidade de participantes que foram estudados, muito pequeno, para a gente replicar para toda a população. Mas não deixa de ser válido. E dentro disso também, foram observados, assim, foram avaliados as questões dos vieses, ou seja, de alguns pontos que pudessem interferir ou atrapalhar a interpretação desses dados. E dentro disso, perceberam que desses 21 estudos, né, 5 estudos teriam baixo viés, ou um risco baixo de ter viés, 15 teriam um risco moderado de viés e um estudo teve um risco alto de ter viés. Então, depois disso tudo, vamos aos resultados, né? Então, a revisão encontrou o seguinte, que exercícios físicos regulares, antidepressivos e o tratamento combinado dos dois, todos eles foram superiores em comparação aos controles. Ou seja, quem usou placebo ou quem fez algum perfil de exercício não padronizado. Então, ou seja, para o tratamento, e pensando em resultado clínico, exercícios físicos, antidepressivos e a combinação dos dois são mais eficazes do que o controle, do que qualquer outra coisa não feita, ou feita sem um respaldo científico ou clínico para ser feito. Tá? Um resultado interessante que até gera um pouco de polêmica, mas que é importante dizer é que não houve diferenças estatisticamente significativa entre os 3 tratamentos, ou seja, a monoterapia com exercício físico, a monoterapia com antidepressivo e a combinação dos dois não tem muita diferença no resultado do tratamento, da resposta clínica na depressão leve e moderada. E as taxas de abandono no grupo de exercícios foram maiores do que no grupo de antidepressivo ou no grupo de controle. Né? Você sabe muito bem a dificuldade da gente manter essa rotina de exercícios físicos. Então, o estudo comprovou isso mesmo, que é mais fácil o paciente abandonar o exercício físico do que, por exemplo, abandonar o uso do antidepressivo. Mas aí também, como outro resultado, percebeu-se, assim como já é tido como padrão, que os antidepressivos acabam sendo mais associados com maiores efeitos colaterais, custos mais elevados e aí também ainda tem o estigma social. Então, tem uma predileção das pessoas, por exemplo, optarem por fazer exercício físico
para ter menos custo, para ter menor chance de efeito colateral, apesar que o exercício também pode ter algum, né, lesões, por exemplo, e a questão do estímulo social. Então, é muito melhor, na nossa cultura atual, ser visto como um malhador ou um corredor, por exemplo, do que um usuário de antidepressivo. Então, esse estudo confirmou isso. E teve uma coisa interessante que eles não confirmaram as possíveis efeitos sinérgicos entre o exercício e a atividade física. Não deu, dentro desse estudo, não deu para observar ou concluir que o exercício físico o uso do antidepressivo se fortalecem, se ajudam no processo do tratamento antidepressivo, tá? E aí ele colocou como o uso do exercício como um tratamento adjuvante à farmacoterapia, ou seja, ao uso do antidepressivo, que pode contrabalancear então esses efeitos colaterais do antidepressivo, como por exemplo aumentar o apetite, aumentar o peso, e com o exercício físico você acaba melhorando isso, né? E também deu para compreender dentro do estudo que o tratamento adjuvante do exercício físico com o antidepressivo pode promover uma recuperação mais rápida, ou seja, seria então uma resposta mais rápida do tratamento, que seria um pouco contrário ao que foi dito anteriormente sobre o sinergismo, né? Mas na minha prática clínica eu percebo isso. E o efeito do exercício pode ter sido superestimado quanto assim, para a resposta no tratamento, como se fosse um tratamento para a depressão, e precisa ser avaliado por estudos adicionais e de alta qualidade. Então, ou seja, se de 22 mil só conseguimos pegar 21, um dos motivos pode ser pela baixa qualidade dos exercícios, dos estudos publicados, né? Como limitações, eles citaram a reduzida quantidade de estudos incluídos, e aí, naturalmente, baixo número de participantes, e também diversos tipos e padronizações para o grupo controle. Então, que gera uma confusão, gera viés ou uma dificuldade de interpretação. E nesses critérios aí de escolha dos estudos e dos ensaios, também tem uma dificuldade devido às variações entre o tipo, a dose e a duração dos antidepressivos usados, né? A gente tem o FDA, a gente tem a Anvisa e também as outras entidades dos outros países que determinam aí o uso dos medicamentos, porém há variações, então isso pode gerar alterações aí ou dificuldades nas interpretações ou conclusões desses estudos. Os estudos de exercício podem variar de acordo também com o tipo de frequência, a intensidade, a duração das sessões do tratamento. Então, não dá para a gente limitar ou fechar demais esses critérios de exercício dos pacientes, senão fica insustentável, fica impossível conseguir fazer uma revisão sobre isso. E não foram avaliados potenciais benefícios do exercício em indivíduos com sintomas mais graves, ou seja, depressão moderada para grave ou depressão grave, mesmo porque são condições que limitam muito a disposição, a força e a regularidade do paciente para fazer esses exercícios físicos. E também não foi incluído, que é uma coisa até relativamente comum, pacientes com outras comorbidades, com outras doenças clínicas associadas à depressão. Então, pessoal, meus comentários sobre o artigo, utilizando, claro, né, o meu conhecimento e a minha prática clínica. Bem, essa revisão, muito interessante, muito bem feita, mas ela não comprova que exercício pode ser um tratamento para depressão leve ou moderada. Não conseguiu comprovar isso. O estudo, mas assim, mesmo assim, o estudo reforça a importância dos exercícios físicos regulares. Quem aí é meu paciente sabe que eu bato muito nessa tecla, pego muito no pé para os pacientes fazerem exercícios físicos, porque na minha prática clínica, na minha visão, sim, o exercício físico é um bom adjuvante ao tratamento medicamentoso e sim, tem sinergismo aí positivo para a resposta clínica dos tratamentos de depressão, especialmente como o artigo também selecionou, não graves, né? Porque quando a depressão é muito grave, é muito difícil fazer exercício físico.
E, inclusive, até uma colega ali, um comentário de outra colega que falou que até isso gera uma angústia no paciente que está em depressão grave por não estar conseguindo fazer o exercício físico. Então, isso pode até agravar ou piorar um pouco os sintomas da depressão dele, né? Mas esses exercícios, eles então são adjuvantes, então devem ser usados, devem ser praticados. Eles reduzem realmente efeitos colaterais e são usados quando dessa forma, né, como tratamento, 9 a 12 meses, 2 a 3 vezes por semana, pelo menos intensidade moderada, sob supervisão de um profissional qualificado. Eles servem como prevenção para doenças clínicas, inclusive também para doenças mentais e para promoção de saúde. Realmente, pessoas que fazem exercícios físicos regulares têm uma qualidade de vida melhor, têm um bem-estar maior e, inclusive, tem até, geralmente, claro, né, tem uma longevidade maior, porque não é só a questão do exercício físico em si, mas também é o meio disso, é o movimento que você faz, é a rotina, é a dedicação, é o olhar para si, é a interação com outras pessoas, é estar participando de grupos, então isso é muito importante. Então, reforçando aí essa questão da minha prática clínica com exercícios, realmente eu percebo melhora mais rápida, como foi citado no artigo. Os pacientes tendem a melhorar mais rapidamente, ter uma resposta clínica mais rápida ao uso do antidepressivo, até mesmo em dose bem menor. Então, ou seja, acabam usando a menor quantidade de remédios, na menor dose possível e no menor tempo possível, que é justamente o que eu sempre prezo por todos eles, né? Então, o exercício físico contribui demais. Tem uma menor incidência de efeitos colaterais, ou quando surgem, os exercícios aliviam mais ou ajudam mais a findar esses efeitos colaterais e, inclusive, ajuda na menor taxa de recaída. Percebo que os pacientes que fazem exercícios físicos tendem a ter uma menor recaída ou um tempo mais prolongado até ter uma recaída. Então, por fim, façamos exercícios físicos regulares. Eu acho que essa é a maior mensagem desse estudo. Não podemos esquecer disso. Temos que reservar nosso tempo ou um tempo para os nossos exercícios físicos, prezando pela nossa saúde. Sem saúde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fluir, a gente não consegue fazer nada. Então, gente, essa é a maior mensagem desse estudo. Vamos fazer exercícios físicos regularmente, tá bom? Então é isso. Um abraço.